Nós estamos mais um dia do nosso propósito, o capítulo de número 38 de Êxodo. Nós estamos no 38º dia da nossa campanha, 40 dias de propósito no livro de Êxodo. E hoje nós vamos ler o capítulo de número 38. Nesse capítulo de número 38, nós temos algumas coisas que continua o capítulo de número 37. Lembrando que nós estamos colocando novamente, Moisés está falando novamente sobre os utensílios do templo. E no capítulo 38, ele vai falar sobre o altar de sacrifício e a bacia. Esses que nós falamos no capítulo 37 são os que estão no lugar santíssimo, que é o altar de incenso, que é a mesa dos pães e que é o candelabro. Nós falamos desses três ontem no capítulo de número 37. E nós agora vamos falar no capítulo de número 39 do que está do lado de fora no átrio. Nós falamos no capítulo de número 36 da Arca da Aliança que está dentro do Santo dos Santos. Depois nós falamos da mesa que está no Santíssimo Lugar, do candelabro que está no Santo Lugar, e a mesa dos pães que está no Santo Lugar. Agora hoje nós vamos falar sobre o que está do lado de fora, no átrio. No átrio nós temos então, vamos lá, capítulo 38, versículo 1. Fez um altar de sacrifício de madeira de acácia, de 5 côvados de comprimento, e 4 quadrado, e 3 côvados de altura. E fez o chifre sobre os seus 4 cantos, que procendia ao mesmo e formava uma só peça com ele e revestiu de bronze. Aqui nós temos o altar, que nós chamamos de altar de bronze, que é o altar do lado de fora, no átrio do lado de fora, chamado átrio. Esse átrio do lado de fora, ele se refere também à cruz, ele representa a cruz do Calvário. O átrio representa o mundo, o lugar santíssimo representa a casa de Deus, que é a igreja, o lugar santíssimo representa a nossa vida, que Deus também mora dentro de nós. Por isso que a arca está lá, que representa a presença. Do lado de fora nós temos a mesa dos pães, que representa a ceia, nós temos o candelabro, que representa ser cheio do Espírito Santo, e nós temos o altar de incenso, onde representa o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa oração, que sobe de contínuo ao trono de Deus. Agora, do lado de fora do átrio, é muito interessante você entender que do lado de fora do átrio, nós estudamos então o altar de sacrifício, que foi feito de bronze aqui no capítulo 38. Esse altar de sacrifício, lá tinha os utensílios desse altar. Quais os utensílios? Eles eram cinza, pá, para retirar cinza, as bacias, o garfo, o braseiro, e todos os utensílios foram feitos de bronze. O bronze na Bíblia representa julgamento, ou então juízo. Então aqui, olha, esse bronze aí do altar de bronze representa o juízo que Cristo passou por ele lá na cruz do Calvário. Cristo passou por esse juízo lá na cruz do Calvário para nos salvar. Então o altar de sacrifício, ele representa a cruz. E os 4 cantos representam o nível da onde vai toda o sacrifício de Jesus na cruz por nós, por mim e por você. Todo o nível do sacrifício de Jesus na cruz por nós está nesses 4 chifres aí. Esse é o altar de bronze, então, que ele representa a cruz. Ele tem 4 lados, assim como uma cruz. Se você pegar uma cruz, você vai ver que ela tem 4 lados. Também o altar de sacrifício tinha 4 lados, e cada lado tinha esse chifre. Agora, o capítulo 38 também vai falar conosco, não somente do altar de bronze, que representa a justiça, ele era resistente ao calor, a madeira foi revestida de bronze, representa o ser humano, nós, revestido pelo juízo de Deus, a cruz do Calvário. Depois nós temos também a pia, versículo 8. E fez também a pia e o seu pedestal de bronze, com o material dos espelhos das mulheres que velavam reunidas na porta do tabernáculo de reunião. Então, aqui nós temos também a bacia de bronze. Essa bacia, ela foi feita com o quê? Ela é feita com os espelhos das mulheres. O bronze, muito bem polido, era espelho para as mulheres. E pegou todos esses espelhos dessas mulheres e fizeram o altar, a pia de bronze. Por quê? Porque quando o sacerdote vinha, ele via aquela bacia. Primeiro, aquela bacia tem o formato de um útero. E esse formato de um útero aqui, olha, ela tinha 50 centímetros de altura e 50 de comprimento.
ela representa o quê? O novo nascimento. Ela representa o nosso novo nascimento. E os espelhos representam a vaidade nossa que foi polida lá na cruz do Calvário, através do batismo nas águas. O bronze aqui representa, essa bacia de bronze também representa o batismo nas águas. Da maneira que eu saio do altar de fogo, eu vou para a água, que representa o novo nascimento também, e representa também a nascer da água e do Espírito. Por isso que ela tinha o formato de um útero, representando que um novo nascimento e representando também que todas as nossas vaidades, tudo que nós temos de vaidade foi levado lá na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Agora, nós temos também o altar de bronze, depois nós temos a pia, que representa isso, e agora nós temos também uma outra coisa aqui que fala no capítulo 38, que é muito interessante, que fala sobre, que nós já falamos, né? Que fala sobre as cortinas. Novamente, ele volta a falar sobre as cortinas e as estacas. Do lado de fora, no átrio, nós tínhamos algumas coisas. O versículo de número 16 fala: todas as cortinas que circundam o átrio eram de linho fino torcido, e as bases para as colunas eram de bronze polido. Então, essas cortinas eram as cortinas que eram colocadas do lado de fora. E todas as estacas, o versículo 20 fala, todas as estacas do tabernáculo e do átrio ao redor eram de bronze. Aqui também nós vamos ver que vai falar das estacas, mostrando que tem base um projeto. A base do projeto é toda de bronze. As cortinas eram de linho e as bases das estacas, que eram feitas de madeira, todas eram de bronze. Por quê? O linho fala da obra de justiça e o bronze fala da justiça passada pelo fogo, a justiça testada. E Cristo fez isso por nós. Ele morreu na cruz do Calvário, no altar de holocausto. Quando ele morre no altar de holocausto ali, a base de todo o sacrifício de Cristo está no linho fino, que é as obras de Cristo, as obras de justiça, e está também no bronze, que é o julgamento, quer dizer que ele foi polido, que ele passou pelo fogo. Isso, e o átrio aqui, o capítulo 38, fala do átrio. E o átrio representa o mundo. A cruz do Calvário é onde Jesus passou aqui nesse mundo e nos resgatou do império das trevas e nos colocou no império da luz. Quando eu saio do altar de holocausto, eu entro na bacia. A bacia era para lavar as mãos e os pés e tirar todo o suor do rosto. Quando eles refletiam, eles viam ele ali. Então aqui nós aprendemos uma coisa. O altar de holocausto representa a cruz e a bacia o batismo. E depois nós entramos para o lugar santo. Lá no lugar santo, nós comemos na ceia do Senhor, que é a mesa dos pães, e somos cheios do Espírito Santo no candelabro, e somos verdadeiros adoradores e intercessores lá no altar de incenso. E entramos para o lugar santíssimo para sermos ministros verdadeiros diante do altar, diante da presença de Deus, porque é esse o desejo de Deus, que você seja um ministro na presença dele. Amém? Esse é o capítulo 38. Amanhã nós vamos entrar no capítulo de número 39, que vai repetir também, mas vai falar das vestes, e nós vamos entrar nele, faltando um só dia para terminar o nosso propósito. 40 dias no livro de Êxodo. Deus abençoe você, deixa um joinha aí e se inscreva no nosso canal. Amanhã nós estaremos no capítulo 39, glória a Deus por isso. Nós terminamos, graças a Deus, todo o livro de Êxodo, que foram 40 capítulos, 40 dias de propósito. Deus abençoe você.